Então, boa noite a todos. Eu agradeço muito, como sempre, todo mundo que está aqui, que confia. Não é nem, a palavra não é nem confiar no meu trabalho, mas confiar nas pessoas que eu indico para conversar, que são as pessoas que eu chamo, que eu sei, tenho certeza que são contribuição para um mundo melhor, para a vida da gente. Enfim, então eu agradeço muito a participação de vocês, que estão sempre aqui trocando, mandando perguntas, enfim, participando e crescendo junto com a gente. Hoje eu vou conversar com a Fabiane Galinda. A Fabi, ela é médica, ela é cardiologista, por sinal, ela é minha médica também. Eu acho que vai ter um monte de paciente dela aqui, mas ela também é minha médica, uma médica fantástica, que sobre a atuação dela de medicina, a gente vai conversar um pouco durante a live. Vou nem falar muito sobre isso. Mas a Fabi, ela é uma apaixonada pela natureza, montanhista, trilhas, gosta de trilhas, conhece quase o Paraná na palma da mão de fazer trilhas, adora correr. Então é uma pessoa que ela expande energia por onde ela passa, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Fabi, muito obrigada por você estar aqui com a gente, por aceitar o convite, de compartilhar um pouco da tua história. Que é esse o objetivo da live, é que você compartilhe um pouco da tua história, da tua visão, do teu dia a dia, tanto como médica, como pessoa que está nesse mundo, entrando na nova era, como todos nós. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer, que já está totalmente fora do script que a gente tinha alinhado, mas a pergunta que eu vou te fazer é: quem é o médico da nova era? Mônica, primeiro, obrigada pelo convite, que você é minha terapeuta, né? Então, a gente faz um trabalho muito legal e isso ajuda muito no meu dia a dia também, tá? O médico na nova era, e eu vou falar no meu olhar, tá? Que depois, Sim, ao longo da live, a gente vai compartilhando como que tudo começou, tá? sim, E o médico da nova era é aquela pessoa que não vai olhar o paciente só para a especialidade que ele trata, tá? Não é o antigo médico de família que tratava tudo, né? Mas é aquela pessoa que, por exemplo, no meu caso, cardiologista, eu vou olhar o coração, eu vou tratar a parte cardiológica, mas sem deixar de olhar para o meu paciente como um todo. E quando eu falo como um todo, não é só as outras áreas, diabetes, asma, bronquite, que são as perguntas que eu sempre faço para vocês numa primeira consulta para eu poder entender vocês por um todo. Mas também qualidade de sono, alimentação, atividade física, hábitos, né? Crenças. Então, eu acredito que seja aquele médico que vai conhecer além da história clínica do paciente, né? Vai fazer um tratamento individualizado. Ele vai entender a rotina do paciente dele, né? Às vezes, trocar o horário de um remédio para poder ajustar na rotina do teu paciente, dentro do que você pode organizar, do que você pode fazer. Olhar o paciente individualmente, aquele paciente trabalha à noite, então, será que eu posso montar uma receita médica voltada para para a rotina dele, para o trabalho dele, para a rotina, né? Tudo. Então, assim, acho que é o médico que vai tratar aquilo que é a especialidade dele, sem deixar de olhar para o restante, sem deixar de olhar para o restante da escola clínica, para o restante da vida do paciente, né? Então, eu acho que isso é essencial no dia de hoje, é você individualizar a receita, né? Você conhecer um pouquinho mais do seu paciente, né? No que ele é, acredita, então um pouquinho mais do que isso. é você olhar para o paciente de uma forma mais holística. Foi como a gente estava conversando hoje, que hoje a gente teve atendimento e a gente estava conversando, e uma coisa que ela falou que me chamou muita atenção, ela disse: eu não tenho um perfil profissional no Instagram. E eu perguntei: por que você não tem um perfil? Ela disse: porque eu não me sinto à vontade de criar uma receita para todo mundo, porque meu paciente, ele é diferente um do outro, ele é único. Cada um é um ser único. Você fala um pouquinho para a gente dessa tua visão de ser único, de não ter um perfil profissional de Fabiane, a médica cardiologista? Desde a minha faculdade, quando eu comecei a mexer com pessoas, e isso acho que vem antes de eu decidir fazer medicina, eu sempre encarei cada ser humano como único.
Então, assim, cada ser humano tem as suas expectativas, suas ansiedades. Cada ser humano tem os seus sonhos. Cada ser humano tem a sua esperança. Cada ser humano tem uma cultura, uma forma que foi criado, aquilo que ele acredita. E, por conta disso, a gente não tem como generalizar. Inclusive um tratamento, inclusive falar com você é diferente de falar com outro paciente. Às vezes eu posso ter uma linguagem com você para o seu entendimento e ter uma linguagem diferente com o meu outro paciente por um entendimento diferente. Então, por isso que eu sempre vi assim, cada ser humano como único. Quando eu tô com um paciente, eu posso estar com o problema que for na minha vida, mas quando eu entro no meu consultório, da porta para dentro, eu sou 100% para quem está sentado na minha frente. Então, tipo, você, Mônica, sentou na minha frente e eu vou estar 100% para você. Eu vou tentar entender o que tá te levando aquilo, quais são os hábitos. Todo um contexto, toda a minha vida, todo, né? Você saiu do meu consultório, entrou outra pessoa. Aquela outra pessoa, eu estou 100% para ela. A Mônica já foi. Então, Sim. eu acredito que esse tratamento individualizado, direcionado para as pessoas, eu acredito que esse vai ser o novo caminho da medicina. E quando foi o teu despertar para essa nova medicina? Como isso aconteceu? Esse novo despertar foi, assim, igual eu conversei com você já hoje à tarde, inclusive, num momento muito difícil da minha vida, que, tipo assim, você chega no fundo do poço, em todas as áreas da sua vida, frustração, tristeza, mágoa, enfim, tudo. E aí, quando você acha que você tá no fundo do poço e que nada pode piorar, tudo pode piorar. E foi nesse momento que eu falei, gente, não é possível que Deus construiu tudo pra mim, me fez fazer tudo isso, chegar em Curitiba e morrer na praia. Igual eu falei pra você, Curitiba nem tem praia. Então não era possível. E aí foi quando eu comecei, junto com uma amiga minha que teve bastante influência nisso, a Karina, não sei se ela tá aqui assistindo a gente, mas a gente começou a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento de relacionamento com pessoas, sobre finanças, sobre todas as áreas. A gente foi pegando cursos online, cursos de coaching, foi estudando. E nesse ponto, muitos deles, independente da área, falavam de uma coisa muito em comum: energia. Todos eles. E aí, tudo era aquilo. E a gente começou a ligar os pontos de um de outro, e era tudo aquilo assim, o que você vibra, você atrai, o que você vibra, você atrai, e a energia e tudo mais. E isso eu comecei atrás desse tema. E aí, nisso eu cheguei na física quântica. Nisso eu cheguei nas leis universais. Nisso eu cheguei na troca de energia. E, coincidência ou não, tá? Nesse mesmo período, um dos meus staffs da residência, ele é espírita, ele foi um staff meu da residência, ele lançou a diretriz de espiritualidade dentro do consultório, principalmente de cardiologia. Tá? E isso é uma coisa que ele sempre falou pra gente durante a minha residência médica, eu sempre escutei muito esse lado dele. E aí eu comecei a ler essa diretriz e fui vendo essa parte toda da espiritualidade, desse tratamento individualizado, disso que eu já tentava fazer de uma forma que eu não tinha um embasamento ainda para aquilo. Você fazia por uma intuição. Agora que eu tô começando a estudar e tô começando a entender, tô começando a aprofundar para poder aumentar esse lado da física quântica junto com a medicina. Mas foi exatamente por uma necessidade pessoal de autorresponsabilidade e de crescimento que eu acabei buscando esse lado. E aí eu vi que tinha tudo a ver. E na sua opinião hoje, uma boa parte das doenças nós atraímos? Não vou dizer para você que todas as doenças, todas a gente acaba atraindo. Tem fatores. Sim. História familiar? Sim. Tem, tá? Tem outros fatores que eu não posso mudar? Idade, sexo, Sim. falou? Sim. Só que eu tenho vários outros fatores que eu posso estar contornando. Atividade física, não fumar, não beber, alimentação regrada, enfim, aquilo tudo que todo mundo já sabe, todos aqueles conselhos que a gente dá para todo mundo, certo? Então, assim, a gente tem o histórico familiar, tem os fatos que a gente pode mudar, que a gente pode cuidar, que a gente pode melhorar para minimizar aquilo que a gente carrega que a gente não pode mudar, certo? E a gente trabalhando isso que a gente consegue mudar, a gente provavelmente consegue retardar, minimizar, adiar
sim alguma doença. Alguns tipos de câncer já estão sendo bem falados, que podem ser por mágoas, culpas, que não foram digeridas, que não foram trabalhadas, tá? Sim. Outro fator que daí diz muito na diretriz é sobre uma coisa, o estresse crônico. Então, na vida atual, a gente tem vários tipos de estresse. Às vezes, em todas as áreas da vida, é a cobrança, é a informação, é a cobrança da família. Então, assim, isso acaba gerando um estresse, tá? E se você não tem como você canalizar esse estresse, não tem uma atividade física, não tem uma meditação, não tem uma forma de você consiga canalizar, esse estresse acaba como se fosse desalinhando o seu organismo. Vamos supor que o teu organismo é um trem. E ele descarrilhou. E ele descarrilhou e você não fez nada para botar ele no trilho novamente. Então ele trabalha daquela forma, tá? Quando eu tenho essa parte do estresse crônico, o que acontece? Eu começo a liberar mais adrenalina pelo sistema nervoso simpático. Essa adrenalina em excesso no organismo, ela não quer dizer que ela vai gerar um pico hipertensivo, mas ela aos pouquinhos, ela vai aumentando o nível de pressão, ela vai aumentando a frequência cardíaca. O estresse crônico, ele pode fazer com que a adrenal comece a trabalhar mais, comece a liberar mais cortisol. O cortisol é um hormônio que produz inflamação no corpo, aumento de gordura abdominal, então aumenta o risco do diabetes, da doença arterial coronariana. Então, isso tudo pode ocasionar, pode acontecer. Eu não sei se eu posso dar, Isso? eu não sei se eu posso dar dica Não. de um documentário. Pode, Posso? pode, claro, pode. Se alguém tiver Netflix, existe um documentário chamado Hell, H-E-A-L, O Poder da Mente, que fala exatamente sobre isso que a gente está conversando. Então, quem tiver interesse, é um documentário super legal, não é a série, é o documentário, que eu recomendo, inclusive, para muitos pacientes meus que acabam entrando nesse assunto comigo, coisa e tal, eu acabo recomendando, porque fala justamente sobre É isso. um documentário que você vai entender sobre as escolhas, sobre a energia, porque escolhas, eu sempre tenho repetido bastante isso aqui, a questão da escolha. Escolhas criam. Então, o que é que você escolhe para você? E assim, eu observando a tua fala agora, eu fiquei pensando, do mesmo jeito que a gente tem hoje a medicina da nova era, a gente também tem o paciente da nova era, porque tem as doenças da nova era. Então, assim, por exemplo, no último ano, que foi extremamente desafiador, eu imagino, eu estava lendo agora, antes de entrar aqui, uma reportagem, de que é altíssimo o número de doenças psicológicas hoje em dia, depois de uma pandemia. As pessoas, que já estava previsto que ia acontecer isso, que as pessoas iam adoecer muito, e que hoje as pessoas estão muito doentes, tem muita depressão, tem muita ansiedade, tem muita síndrome do pânico, as pessoas vibraram muito no medo, ainda vibram, a gente ainda vive um período de incerteza, de insegurança e de medo. E se você não tiver esse controle da sua energia, da sua mente, você vibra no medo, e vibrando no medo, então assim eu te pergunto, nos últimos dias, no teu paciente, qual a maior queixa? O que é que você sente do teu paciente ultimamente? O que é que você vem sentindo? No do consultório agora pós-pandemia, pós-Covid? Agora nessa geração? Sim. Ansiedade. Sim. Ansiedade. Ansiedade. Então, e essa ansiedade, ela desenvolve inúmeras doenças E a partir dessa ansiedade. ela pode vir acompanhada da compulsão, da insônia, mudança de comportamento, irritabilidade. E isso vai cair aonde? No estresse crônico que a gente acabou de falar. Então, isso acaba virando uma bola de neve. Então, a ansiedade, com certeza, foi a queixa principal dos pacientes que tiveram Covid e pós-Covid, que vivem uma ansiedade por ter passado por essa experiência, e dos pacientes que não tiveram Covid, não tiveram contato com o vírus, porém, estão em home office, estão ligados, assim, às vezes, da noite para o dia, você tem que aprender a trabalhar em home office, aprender a dar aula online, aprender a conviver com os filhos em casa. Se os filhos são pequenos, aprender a se bastar, se suportar. Férias, então aquela coisa, tipo, dou atenção, trabalho, então
Isso gerou muita ansiedade nas pessoas. E aí, não só nos meus pacientes, mas muita gente que me procurou para conversar, para saber como é que estava do vírus, se o que a gente vê na televisão era tudo verdade, se era aquilo mesmo que todo mundo estava falando. Então, muita gente com sintomas de ansiedade. Aí é isso que me preocupa bastante, porque eu tenho acompanhado algumas pessoas que chegam no consultório com esse sintoma de ansiedade e saem com a receita de um remédio controlado. Eu não estou entrando na posição do julgamento, que eu acho que tem muita gente que precisa do remédio e não toma. Tem muita gente que toma e não precisava. Enfim, essa questão do remédio controlado para ansiedade, eu acho que cada um é um caso individual, mas também, de uma certa forma, banalizou um pouco. Então, mas a ansiedade Eu, já vem no sentido, essa banalização já faz um tempo. Ela não foi banalização. sim, não veio com a pandemia. Não veio com a pandemia. Concordo plenamente. A ansiedade, eu costumo sempre conversar com os meus pacientes, né? Quando as pessoas me procuram com sintoma de palpitação, falta de ar e tudo mais, eu sempre converso, tá? E aí, normalmente o paciente mesmo me pergunta, doutora, pode ser ansiedade? Eu falo, pode, ansiedade pode ser tudo. Cada um tem o seu sintoma de ansiedade. Porque todas as pessoas têm ansiedade. Elas podem não ser pessoas ansiosas, mas sempre vai ter aquela pontinha, aquele assunto, aquela pergunta, aquela pendência que vai gerar uma ansiedade em você, em mim, e todo mundo que está aqui vendo essa live, alguma coisinha causa ansiedade. Então, assim, não são todas as ansiedades que precisam ser tratadas com medicação controlada, certo? Temos que ver, tem motivo essa ansiedade? Ela tem prazo? É uma prova? É uma viagem? É alguma coisa momentânea? Tá? Ou é uma coisa, é uma ansiedade que atrapalha o teu dia a dia, que te deixa mais irritado, que atrapalha o teu convívio no trabalho, que atrapalha o teu convívio com as pessoas, que atrapalha o convívio com o seu dia a dia. Então, eu sempre costumo conversar muito isso com o meu paciente. Então, tem pacientes que a gente trata, tem pacientes que eu encaminho para o psicólogo, tem pacientes que eu encaminho para o psiquiatra e psicólogo. Tem pacientes que eu passo fitoterápicos e a gente vai avaliando quando é uma coisa momentânea. Então, assim, é um tratamento assim, não dá para julgar esse paciente que toma remédio, porque tem que ser uma coisa individualizada, tá? sim. Se me perguntar de ansiedade, todo mundo tem. Depende do grau, depende do motivo, depende do momento. Então, eu acho que a ansiedade tem que ser uma coisa extremamente individualizada. Mas o meu paciente que chega com um sintoma de palpitação, falta de ar e tudo mais, por mais que ele fale para mim, olha, é ansiedade, eu falo sempre pode ser, mas a gente vai investigar a primeira parte cardiológica. O coração ele sempre pode ter um desfecho que não é legal. E a ansiedade é um desfecho. Então eu acabo sempre investigando e enquanto eu vou fazendo a investigação, eu vou conhecendo um pouco mais esse paciente, vou conhecendo como é que é a qualidade de sono dele, vou vendo qual é o momento que ele está passando. Eu sempre pergunto, tem uma viagem, uma prova, brigou com alguém? Não precisa me contar o motivo, só me responde se brigou. Então, assim, pra gente saber o que está se passando. A raiz do problema, né? Agora puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, óbvio. Qual a relação que você vê diante disso tudo, dessas doenças, com as terapias alternativas? Um paciente desse, ele pode muito bem tentar fazer um trabalho inicial com terapias alternativas, de fazer um reiki, de fazer uma meditação, de fazer uma yoga. Qual a sua visão como médica dessas terapias alternativas que aqui nós temos, pelo menos eu vi aqui já uns 3 terapeutas que estão aqui assistindo a gente. Então, qual a tua visão como médica em relação às terapias alternativas? Eu adoro as terapias alternativas, tenho muito respeito por esses profissionais. E uma coisa que eu falo sempre assim, eu falo, gente, qualquer terapia alternativa que você venha associar com o tratamento, ela vai ser excelente. Então, eu vi que a Karina entrou aí, ela é responsável também pela física quântica ter parado na minha vida. A Karina... A Kari Lemes. A Ká, que eu citei anteriormente. E sim. Ela que a gente iniciou juntas essa jornada aí dentro da energia da física. Essa jornada de busca, né? De busca interior. Sim. E, assim, voltando à parte das terapias, assim, acredito que num primeiro momento, a gente até pode entrar com uma medicação, se for o caso. Se for um caso mais extremo. E dessa medicação, a gente pode, eu sempre indico sim,
fazer alguma terapia alternativa. Ou psicólogo tradicional, ou um terapeuta quântico, ou um reiki, mas alguma coisa que traga a sensação de bem-estar, de acolhimento, tá? Então, assim, eu sempre começo com meus pacientes que o remédio não conversa. O remédio, ele vai mexer no que o trem descarrilhou. Mas ele não vai dar o conforto. Ele não vai mostrar qual é o gatilho daquilo, tá? E que talvez numa terapia a gente consiga ter esse entendimento. Então eu sempre converso isso. O remédio ele vai corrigir a parte física, os neurotransmissores, vai mexer com a parte física. Mas ele não vai conversar com você, ele não vai te mostrar o gatilho, ele não vai te ensinar muitas vezes a identificar isso. Que uma terapia conseguiria fazer esse papel. Então, por conta disso, eu sou a favor sim, eu indico meus pacientes aqui, se tem alguém assistindo que eu já indiquei, tá de prova, que eu sempre converso essa parte também, tá? E eu acho muito importante esse autoconhecimento. Essa palavra foi muito, muito auspiciosa, dá o conforto. Essa função do terapeuta, eu acho que a função do médico é dar, como a gente conversou hoje, da esperança. A função do terapeuta é dar o conforto. E isso o remédio não dá. Então, se você tem um médico que lhe dá uma esperança de uma orientação de rotina diária, de uma orientação de bons pensamentos, de uma orientação de uma boa alimentação, de atividade física, você tem um terapeuta que lhe dá o conforto. O conforto de você se perceber, o conforto de você sentir a sua energia. Porque sentir a energia também é cuidar da saúde. Você trabalhar, não é isso? O que a gente está falando, né? Isso, exatamente. Você cuidar, você tem os seus chakras alinhados, você trabalhar com um cristal, você trabalhar com um bom floral, com um bom óleo essencial, tudo isso sim é um conforto. Você acredita. Exatamente. O que faz sentido para você? Porque também você só pode fazer uma coisa que faça sentido para você. Tem que fazer sentido, porque você tem que ir para a sua terapia com o coração aberto. Você tem que ter intenção em cima daquilo que você está buscando. E aí, quando você quer isso, é que você consegue chegar nessa parte do gatilho, do que está desencadeando. E aí, aí é quando os dois começam a ter a sinergia no tratamento. Exatamente. E a intenção é a física quântica que você falou. Que a gente intenciona, são as nossas escolhas, a nossa visão de vida, como você está vendo o mundo, como você está enxergando o mundo. Porque, por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que tem muitas doenças, mas uma boa parte dela é imaginária. Porque é a forma que ele está vendo o mundo, é a forma que ele está enxergando as coisas. Então, essa visão é que eu vejo em você, até eu como sua paciente, eu sinto isso quando a gente chega lá, para vocês terem ideia, minha gente, uma consulta com o Fabi vai com tempo, que é umas 2 horas lá com ela no consultório. Quem tiver a intenção de fazer consulta com ela já reserva umas 2 horas na agenda. E como normalmente vai eu e meu marido, então assim, entre os dois de uma vez, então é a tarde toda com ela. Mas até sinto também como é que está o entrosamento entre vocês, e que isso também pode gerar atritos lá. Exatamente. E agora minha filha completou 13 anos, já vai poder ser atendida com você. Então vai os 3. Olha aí, já tem gente dizendo que adora. A consulta com a Fabi é sempre um bálsamo, que a gente conversa coisas sobre o céu, a terra, a água e o mar, e depois é que a gente chega nas taxas. As taxas é só um detalhe. A Rê que eu indiquei hoje à tarde para as caras de conversar, acabou de entrar aqui, ó. Ah, Regina Casaré. Casaré, é isso? Uhum. Falamos bastante de você hoje, viu, Rejane, doutora Rejane. Muito bom, muito bom. Olha aqui, Kel dizendo que é verdade. Tá todo mundo com saudade de ter consulta com você. Fabi, me conta um pouco da tua experiência no hospital de campanha no Rio de Janeiro durante o ápice da pandemia. Olha, eu acho que todo mundo chega assim para mim e pergunta assim: nossa, mas você foi? E tipo,
Nossa, você é maluca, você foi no meio do olho do furacão, eu não sei o que, escutei isso de várias. E uma coisa que eu sempre falo, gente, eu fui com uma outra visão. Eu fui, tipo, com uma visão de tipo. Eu queria levar a esperança, eu queria levar alguma coisa a mais quando eu tava indo. E daí todo mundo falava pra mim, fazendo. Qual foi o mês que você foi, Fabi? Oi? Qual mês que você foi? Eu fui em, se eu não me engano, maio, início de maio. Início de maio que eu fui pra lá. Então estava bem intenso o processo lá. Dia 10 de maio, alguma coisa assim, pra lá. E fiquei até fecharem os hospitais. Fiquei até agosto, No Rio de Janeiro. janeiro. E aí, assim, E como foi essa experiência? foi incrível, tá? Eu sei que, assim, muita gente pergunta, nossa, mas incrível, naquela confusão, naquele monte de gente, mas... Só que, assim, coisa que a televisão não mostra, né? A gente teve muitas experiências boas, teve muitos casos bons. E o pouquinho que você já podia ajudar o teu paciente, dar uma esperança, levar uma palavra, a ansiedade, o medo estava muito presente nos pacientes que entravam no hospital de campanha, tá? Porque não é fácil você entrar por aquela porta e saber que dali para frente tua família não vai mais te ver e que você vai ficar em tratamento. Então aquela dúvida, tanto da família do lado de fora quanto do paciente do lado de dentro, será que eu vou ter notícia? E aí quando você fazia o teleatendimento, que eu fazia junto com as psicólogas muitas vezes, né? E aí você mostrar o paciente para a família e ter aquele contato e eles verem que o paciente está bem, eu acho que eu vou te falar que eu aprendi muita coisa como profissional. Eu aprendi com pessoas assim que eu falava, nossa, eu tô trabalhando do lado dessa pessoa. Olha que oportunidade. Olha que chance de aprendizado. E ao mesmo tempo, como pessoa, de levar uma esperança, de conversar com o paciente, de pegar na mão do paciente e levar ele para caminhar dentro do hospital, para ele ver, olha, vamos caminhar com isso aqui no dedo. E aí, quando a gente ia caminhar junto com o paciente, muitas vezes ele contava a história de vida dele pra gente. Então, assim, foi uma experiência, assim, incrível. Foi uma oportunidade incrível, num momento difícil para muita gente, para todo mundo, mas para mim, eu vou te falar que eu tirei o melhor ali. Eu. Nessa tua função, tu exercesse exatamente o que você falou, que é trabalhar com esperança. Você foi a ponte entre paciente e família. É uma posição muito difícil. Você tinha que lidar com a esperança, o sonho de sair dali, o sonho do paciente de sobreviver e da esperança do acompanhante, a posição do acompanhante de aguardar uma notícia. E A posição do médico aí é uma das coisas mais, assim, bonitas, assim, era o paciente que ia embora. Cada paciente que saía pela porta do hospital de campanha, e aí eu também fiquei dentro de outros hospitais, não só nos hospitais que foram montados para a campanha, mas a gente ficou dentro de hospitais que foram transformados dentro do hospital mesmo, hospital de campanha. Então, cada paciente que passava aquela porta encontrava a família do outro lado. Aquele corredor que se formava das pessoas, porque acabava que todo mundo, a maior parte da equipe conhecia os pacientes todos. Como a gente rodava dentro do hospital de campanha, a gente ficava na admissão, a gente ficava no NIR, a gente ficava na UTI, a gente ficava na enfermaria, a gente corria atrás de equipamento, a gente corria atrás de papel, enfim, como a gente desempenhava vários papéis lá dentro, a gente acabava conhecendo muitos pacientes. E aí cada paciente, aquele paciente que saía, aquele paciente que te agradecia, aquele paciente que vinha para você e agradecia o cuidado da equipe, a família lá do lado de fora com cartazes esperando os pacientes saírem. Então, assim, não tem o que eu te descrever, o que eu senti dentro dos hospitais de campanha. imagino, deve ter sido uma experiência. Não é só história triste, não é só história ruim. Ao contrário, acho que a gente tem muito mais história legal, história boa, dos familiares dos pacientes pra gente contar, graças a Deus. E detalhe, eu acho que muita gente está se perguntando, ela teve Covid? Não, não tive. Não tive, já fiz 4 exames e nada. Nada, 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 nada. Nada. Tá? Mas eu tomava todo o cuidado no hospital, dentro do hospital. Tá, independente de você tomar todo o cuidado, eu sei que você tomou como uma profissional que você é, mas eu acho, você concorda comigo que vibrar no medo? Qual a sua opinião sobre isso? Eu não Eu tive. tenho certeza que você não foi no medo, Não. tenho certeza disso. Quem tá aqui me acompanhando, que conversou comigo antes ou durante o hospital de campanha,
sabe? Que eu sempre falava assim, eu não vou pegar isso. Quando eu era residente, foi a época do H1N1, e eu não peguei. Não é o Covid agora que eu vou pegar. E em nenhum momento, eu fui acreditando que eu estava indo para fazer, dar o meu melhor e fazer o meu melhor. E diante disso, eu não ia pegar. Eu não ia pegar. Eu não peguei até agora, graças a Deus. Mas assim, uma das coisas, todo dia de manhã eu meditava, antes de ir para o hospital de campanha. Todo dia de manhã eu meditava, todo dia de manhã eu agradecia pelo dia anterior. Pelo paciente que teve alta, pelo paciente que estubou, pelo paciente que, enfim, todo dia de noite a gente chegava muito cansado, muito esgotado, às vezes a gente fazia 24 horas, então assim, mas de manhã sempre, eu sempre tinha um momento da meditação, isso eu nunca deixei de fazer, eu sempre pratiquei muita yoga na minha vida, então essa parte da meditação, de você estar centrado no aqui e tudo mais, no agora. Então, essa parte sempre independente, eu fazia a meditação. A gente, muitas vezes, para ir para o hospital de a gente passava por um ponto. Isso no final, já, quando eu ia para Duque de Caxias, eu passava acho que é um viaduto ali, eu não sei o nome do viaduto. Eu não sei muito bem o nome de várias coisas lá no Rio. E aí, o sol nascendo. E eu falava, Deus, obrigada. Porque era a coisa mais linda que eu via indo para lá. E quando a gente começou a ir para São Gonçalo, a gente parava, porque daí São Gonçalo a gente concentrou a equipe para ir para lá, e a gente parava num ponto no Terro do Flamengo, a gente saía mais cedo para a gente parar naquele ponto e ver o sol nascer. E Que ali, lindo. aquilo fazia a gente chegar com uma outra energia. E aí eu sabia que quando a gente ia sair mais cedo para ver o pôr do sol, eu deixava para agradecer lá. Eu não fazia no quarto do hotel. Eu deixava para fazer no caminho. Mas eu não deixei de meditar, eu não deixei de agradecer. E nenhum dia que eu fiquei lá. Em nenhum dia você deixou de trabalhar a sua energia antes de se dedicar à sua missão, ao seu propósito. Não. Quem é que tá aqui cheio de orgulho? Cíntia Galindo. É Galinda, é sua mãe? minha mãe. Tá aqui cheia de orgulho, colocou aqui muito orgulho da minha filha. Realmente, sua filha é digna de orgulho. A Maria Helena Perato, Maria minha cardio querida. querida, minha paciente, acho que desde que eu cheguei em Curitiba, ela é minha paciente. E assim, nossa, eu tenho um carinho especial por ela e toda a família dela. Ela passa comigo, a filha passa, o genro passa, o genro corre, o filho corre. Então, daqui a pouco a gente cruza com eles no Barigui também. E, e a família toda tem um carinho muito grande por eles. As pequenas. É esse olhar, Fabi. É esse olhar que a gente precisa nesse tempo, nessa época onde as pessoas estão. Muitas vezes elas estão precisando de uma palavra de conforto, elas estão precisando de uma atenção, de uma escuta. Muitas vezes o paciente ele procura um médico, às vezes ele quer só falar. Eu não sou médica. Ó, meu marido aqui dizendo aqui, ó, minha doctor, tá vendo? Às vezes eu não sou médica, mas como terapeuta holística, eu tenho uma mesma sensação. Às vezes a gente precisa conversar, a gente precisa ouvir, a gente precisa sentir a dor do outro, sem julgamento. Como eu sempre digo, tudo é um interessante ponto de vista, mas acolher, ouvir, a gente precisa escutar as pessoas, a gente precisa sentir quais os anseios, quais os medos, quais as inseguranças, antes que isso se transforme numa doença. É por isso que as pessoas têm que procurar realmente ajuda. Eu acho que o médico, ele é essencial na vida da gente, principalmente a sua especialidade, que você fazer um check-up todo ano, mas você também, além do check-up de taxas, de ecografia, você fazer também a sua autoobservação. Você sentir como é que estão os seus medos, como é que está o seu emocional. O seu emocional, ele vai falar muito de você. E isso, a questão holística, ela é muito forte. Ela olha cada detalhe da pessoa, vê um alinhamento dos chakras, a gente trabalha os chakras, a gente deixa a pessoa alinhada, a pessoa mais equilibrada, mais fortalecida.
Quando a pessoa está mais fortalecida, ela começa a vibrar numa frequência superior, aumenta a imunidade. Aumentando a imunidade, você está mais protegido. Você concorda comigo? Concordo. Concordo. Entendeu? O papel do médico é essencial, mas o papel do paciente em ter o médico como um aliado, não apenas como um passador de receita. Não é isso que eu quero dizer também, mas é no sentido de você ter no médico uma pessoa que vai olhar para você e vai dizer, pera lá, vamos avaliar com calma. Até aquele post, eu vou comentar aqui, que a Regiane tá aqui na nossa live aqui, mas aquele post que a Rê colocou hoje, falando sobre as escolhas, quando o paciente escolhe o médico, se você tem total abertura para conversar com aquele profissional, se é um profissional que te deixa aberto a tirar suas dúvidas, se é um profissional que olha para você, que propõe um tratamento voltado para você. Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença. Eu gosto muito de explicar para os meus pacientes. Eu pego, às vezes, um detalhe que eu sei que não é nada. Mas, para mim, eu não vou conseguir dormir à noite se eu não expliquei para o meu paciente que ele pode ser um refluxo da válvula mitral fisiológico. Mas se eu não explicar para ele que aquilo é fisiológico, que ele pode ficar tranquilo contra aquilo, eu não vou descansar enquanto eu vou falar, olha, lembra aquele refluxo que eu vi no seu eco? Não, é fisiológico. Porque do consultório para dentro, eu acho que eu tenho que ter um respeito por quem está confiando ali em mim, de eu poder explicar o porquê ele precisa daquilo, eu preciso fazer com que ele entenda. Porque da porta para fora do consultório, é ele. Eu falo sempre, a gente é uma equipe, da porta da dentro, da porta para fora. Então você precisa entender o que acontece para você replicar lá fora. Então eu acho que esse papel de você escutar, de você se fazer entender, às vezes de você falar numa linguagem fácil de entendimento, que às vezes para mim pode ser simples, para você não. Igual você pode falar alguma coisa para mim na nossa sessão que para você é simples, mas para mim não. Sim. Do entender, do entendimento, né? Porque eu acho que quando a gente entende o que está se passando, quando a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue reproduzir lá fora. A gente entende por que eu tenho que fazer aquilo, por que eu tenho que tomar aquele remédio, por que eu tenho que... Não vou saber tratar o que você tem, mas eu vou te indicar para alguém. Então, por que eu preciso procurar aquele outro profissional para o acompanhamento? Então, isso eu acho muito importante, né? E uma frase que eu tenho sempre é que quando a alma calma, o corpo fala. Então, também tem toda essa parte. Então, às vezes, quando você explica algum item que você falou assim, nossa, esse item, né, tudo sem importância, o paciente fala assim, entendi. Entendi. E a partir daquele dia, ele passa a fazer tudo aquilo que você orientou. E aí vira outro paciente. E eu falo, meu... É mais fácil. É mais fácil entendendo. É mais fácil entendendo, não é isso? Do que você dizer, olha, a partir de agora você não... Ou não pode... A partir de agora você não come mais sal. A partir de agora você não faz mais por quê? Né? Então, assim, olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho tanto paciente, assim, que passou comigo uma vez ou duas, assim, e que veio, tipo, na terceira consulta, ou mais pra frente na consulta, e eu vi outro paciente, que eu falo, meu, eu ganhei meu dia com você. Meus pacientes sabem que eu falo isso pra eles. Eu falo, cara, eu ganhei meu dia com você. Porque eu falo, você é outro paciente, você é outra pessoa que voltou aqui comigo. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, sabe? É gratificante, né? Então, é tudo isso que você falou. A gente precisa ter um pouco de paciência, ter um pouco de empatia, de não julgar, tá? E eu vou falar uma coisa, assim, gente, eu aprendo com cada pessoa que entra no meu consultório e conta alguma coisa pra mim, e pode ser área médica ou não, mas eu aprendo todos os dias. Num plantão, conversando com um familiar, conversando com um paciente. Então, assim, todos os dias a gente está aprendendo, todos os dias, todas as pessoas que passam, ela é como se elas abrissem, tirassem da caixa, né? E aí a coisa mais importante, não julgar. Não julgar. Cara, fez isso até ali? Então, beleza. Fez isso aqui. Por que não? Exatamente. Exatamente. Precisa... Doca Pinheiro
se já se entregou aí dizendo eu. Então eu acho que é um paciente que deve ter mudado, né? A Doca é minha paciente, é irmã de uma amigona minha que é gastro. Irmã, não, isso. Doca, confirma aí pra mim. Sei que você é parente da Rô. Então é isso, Fabi, a gente precisa de mais profissionais assim. Foi como alguém escreveu aqui, eu confesso que eu não lembro quem foi, mas assim, é humanizar o atendimento. É você Atualizar. individualizar, você humanizar, você chegar perto, você acolher. Então, assim, a gente está chegando no nosso horário vai até 21 horas. Foi muito gostoso conversar com você, mas eu queria que você fizesse o seu fechamento. O que você deseja para as pessoas daqui para frente? O que você deseja para a nova medicina? Qual a sua mensagem de esperança Eu, para as pessoas que estão aqui? eu acho que o trabalho, e aí eu vou abrir um pouquinho mais, tá? Eu acho que o trabalho do médico, de vocês, terapeutas, tradicionais ou não, tá? E aí eu abro para todos os profissionais de área de saúde, fisioterapeuta, enfermeiros. Eu acho que o nosso trabalho é tornar a vida, a nossa vida, a vida do nosso paciente, um lugar mais acolhedor para nossa alma. A Mais gente leve. é feito em tocar o mundo do outro. Isso. Então, eu acho que é você saber escutar sem julgar. É falar, você fez isso até agora, você não sabia por que você tinha que fazer isso, então agora você sabe. Então agora você tem a ferramenta para mudar daqui para frente. Então, eu acho que a gente entrar no mundo do outro com mais respeito, com menos julgamento, tornar exatamente, eu acho que um mundo, aí é aquela coisa meio utopia, né? Mas um lugar melhor, uma coisa mais acolhedora. A gente chegou num ponto, eu acho que isso, essa pandemia veio muito para mostrar pra gente, o quanto que a gente precisa, em primeiro lugar, ser e depois ter. Ter. No lugar de ter. Né? É ser. É ser. É verdade. É verdade. Verdade mesmo. Eu acho que a lição foi dada. Eu acho que a lição foi dada. Eu acho que o recado de 2020 foi exatamente esse. O ser. E que todos os sintomas, aí para todos nós profissionais da área de saúde, eu acho que todo sintoma, ele sempre começa com uma história. Sim. Isso, se a gente aprofundar mais, toda doença, a gente já começa lá no corpo sutil, já começa na emoção. São os corpos sutis e a gente vem a doença, o caminho da doença, ela começa lá no emocional. Fabi, estou bem feliz de ter conversado com você. Eu estou adorando também ter essa troca com você. Está sendo muito gratificante. Obrigada por você ter vindo, ter trazido um pouco da tua história, um pouco da tua experiência, ter trazido palavras tão confortáveis de se ouvir. Quem não é paciente de Fabi e quiser ter uma experiência mágica de cuidar do seu coração, procure Fabi, que é uma experiência única. Uma, Então, só para uma coisinha. Isso que a gente tinha conversado hoje à tarde. Eu não. Agora, gente, uma coisa. Acho que durante muito tempo a gente tratou só a matéria, tá? E eu vi que, começando a estudar essa parte de energia física quântica, eu vi um grupo que acho que a gente vai conseguir fazer tudo com energia e frequência. Eu tô no meio termo. Eu acho que a gente tem que fazer a união dos dois, equilíbrio. o equilíbrio, tá? Eu acho que as medicações estão aí sim para ajudar a gente. Acho que o equilíbrio, as terapias, as medicações estão aí para dar esse equilíbrio pra gente também. Então, assim, tem que haver o equilíbrio entre as duas partes. Não é à toa que a ciência e a espiritualidade já estão conversando. Graças a Deus! Graças a Deus. Para que Deus daria tanta inteligência aos cientistas se não precisasse, se não usasse para nada? Eu acho que ciência e espiritualidade é um caminho que tem que ser feito junto. Sim.
tem que ser feito junto. Não existe a parte da espiritualidade sem a parte física. Uma não se manifesta sem a outra. Uma se cocria em cima da outra. Então, Muito bem colocado. equilíbrio entre as duas partes. Acho que esse é o grande desafio nosso daqui para frente. Exatamente. Então, assim, já aconteceu de pessoas me procurarem que tomam remédio controlado ou para dormir ou para ansiedade e diz, não, eu quero parar de tomar remédio. Não, isso aí você vai tratar com o seu médico. Vai ter todo um processo de parar de tomar o remédio, do desmame e tudo. Eu vou lhe dar o suporte emocional e energético. Eu acredito. Para você continuar, para você, com o seu médico, conseguir o que você quer, o seu objetivo, que é parar de tomar um remédio. Então, eu acho que ciência e espiritualidade tem que estar junto. Remédio, né? Às vezes a gente não vai conseguir tirar esse remédio, mas a gente vai conseguir não aumentar a medicação, não aumentar o número, não aumentar. Então, cada caso Exatamente. é analisado ali. Por isso que eu falo Exatamente. de todas essas, dos terapeutas, dos médicos, dos profissionais de saúde, eu acho que a gente vai ter que começar a trabalhar esse novo equilíbrio. Concordo. Muito bom. Cíntia, muito obrigada pelo seu elogio, obrigada por você participar. Ela gostou da nossa live, tá aqui. Oi? Eu contei de você para minha mãe. Ah, que... É a primeira pessoa que sai da terapia. Vai ser um prazer um dia conhecê-la. Quando ela vier a Curitiba, eu faço questão de conhecê-la. Gente, muito obrigada pela participação. Fabi, muito obrigada. E hoje, na verdade, hoje foi a primeira live do ano, né? Ao vivo, que todo mundo soube que a última live foi gravada. Eu expliquei para todo mundo os motivos, enfim. Então, foi a primeira live do ano. Muito obrigada pela tua participação. Eu deixo um abraço aqui para todo mundo que participou. A Patrícia está mandando um abraço. A Lise, que também é tua paciente, que é minha amiga, que eu indiquei para você, a japonesinha. Deixou um abraço aqui para você. Eu sempre falo que tem que ter fé em Deus, no universo, em nós, independente da crença. A doutora Rejane deixando aqui a mensagem dela. Então, assim, foi muito bacana. Todo mundo concorda. Não é religião. Todo mundo... né? Não é, exatamente. Espiritualidade é a forma como a gente lida com os sentimentos, com a energia, não religião. Religião, cada um tem a sua crença e aí é individual. Exatamente. Então, boa noite a todos. Obrigada pela participação. Um beijo para vocês e tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Obrigada, gente. Uma boa noite. Muito obrigada. Gratidão pela confiança aí de quem é meu paciente, pela confiança de quem me segue. Gratidão, Mônica, por tudo que você está trilhando no meu caminho. E são muitas coisas, então eu só posso agradecer. Beijo. Beijo, obrigada. Gente, então chegamos ao final da live. E a única palavra que eu tenho para dizer é gratidão. Gratidão por esse convite. Gratidão pelos conhecimentos, pela troca de conhecimento que a gente teve aqui. A gratidão aos meus pacientes que estavam presentes na live, que confiam no meu trabalho. Então, a única coisa que eu posso deixar aqui é o meu muito obrigada. Boa noite a todos. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Agradecemos a participação de todos. Fabi, em especial, eu agradeço a tua participação, a tua contribuição, os teus ensinamentos, a tua forma humana de atender, de olhar o paciente. Obrigada a todos e até a próxima. Boa noite.